Entrevista com o Beto Lousa, treinador do Clube de Regatas Brasil, estreando na Copa do Nordeste, e faça uma avaliação. 2-2 foi o jogo. Boa noite, Lousa. Boa noite a todos. Acredito eu que foi um jogo muito agradável, né, para se assistir. Ambas as equipes lutando pelo resultado da vitória. O CRB do início ao fim buscando esse objetivo, em momento algum abdicou desse desejo. A equipe mostra uma evolução em relação às duas partidas anteriores. Claro que ainda é muito precoce, muito prematuro para a gente gostar daquilo que a gente vem apresentando. Claro que a apresentação hoje deu provas que essa equipe tem capacidade de crescer, de evoluir. E como eu falei para vocês anteriormente, né, quando a gente, no jogo do Asa, né, então que nos deixa confiante que esses atletas estão predispostos a fazer, estão comprometidos, estão engajados em evoluir, em crescer. Vale ressaltar que essa equipe está em construção, então por isso que algumas questões serão precisas um pouco mais de tempo para a gente poder ajustar, mas a gente está no caminho certo. Enfrentamos uma equipe que manteve uma comissão, que fez um excelente campeonato brasileiro, principalmente o campeonato de recuperação, manteve uma base, investiu para poder trazer novos valores, então é uma equipe muito forte e a gente fez, no meu entender, na nossa leitura, um bom jogo, muito em função desse comportamento, né? De querer jogar, de querer vencer, independente do adversário. Claro que algumas questões a gente vai trabalhar para ajustar, mesmo se a gente tivesse conseguido a vitória, a gente ia atacar esses pontos de crescimento, até porque a gente está em formação. Então é o tempo que vai nos dando equilíbrio, vai nos dando mais sustentação nas fases do jogo, e eu tenho certeza que com a predisposição, com a entrega desses atletas, a gente vai evoluir, vai crescer. A gente só lamenta um pouco agora a questão do tempo, né? A gente precisaria de um tempo aí para a gente poder trabalhar de forma aquisitiva, mas isso aí está sendo uma dificuldade para todos. Então hoje é recuperar esses atletas e a partir de amanhã já voltar as nossas atenções para o clássico no sábado. Ô, Lousa, em cima do que você falou, até com relação a manteve uma comissão técnica, né, a equipe do Vitória, de investimento, né, permanece a equipe de Série A sul-americana. Mas o CRB esteve à frente dessa equipe por 2 vezes, né? Eu falava com os teus jogadores saindo, não conseguiram segurar, né, para vencer esse jogo. Aí disseram, né, porque do outro lado tem o Vitória. Você vê dessa forma também? Olha, um jogo de detalhes, toda hora de manipulação de um para o outro, né? Então a gente teve um nível muito bom de jogo hoje. Esse tem que ser o corte para a gente poder evoluindo. Se a gente fizer um recorte do jogo do Asa, o jogo do CSE e para esse jogo, então a gente mostra evolução. E é em cima disso que a gente vai atacar, essa questão de evoluir em todos os aspectos, em todos os âmbitos. Em relação à não sustentação do resultado, e muito em função também da capacidade do adversário, acabamos errando na troca ali de encaixe. A gente tinha atletas na função e acabou tendo essa troca, e foi nessa bola de retorno que acabamos permitindo o adversário fazer o gol de empate. Eu falo do segundo gol. Mas voltamos, tivemos a possibilidade no final da partida com o Rafinha, depois com o Barata, teve no início do segundo tempo com o Léo, que nós poderíamos ter feito o gol, depois teve a cabeçada do David, não sei se a bola entrou ou não, ele até me perguntou, mas ainda não vi o vídeo, né? Então na terceira a gente conseguiu o gol de 2-1, aí infelizmente a gente acaba tomando o gol 6 minutos depois, numa falta de encaixe, bola parada, como foi o primeiro, né? Nós erramos 2 vezes, e quando você erra contra uma equipe desse nível, você paga caro. Mas parabenizar os atletas pela entrega, pelo comprometimento, e eu fico feliz porque já conversando com alguns deles pós-jogo, a ciência, né? O entender deles que eles precisam evoluir, melhorar, e é nesse aspecto, nessa fonte que a gente vai atacar para fazer um CRB cada vez melhor. Boa noite, Lousa. Concordo com a tua avaliação quando você fala da questão da evolução dos últimos 3 jogos. Também concordo sobre a questão do elenco. Hoje o CRB disputou muito bem com o Vitória, mas quando passa ali, talvez da metade do segundo tempo começa a cair. E é aí que vem as substituições. De um lado você vê o Wellington Rato, você vê o próprio Mosquito, e do CRB só tem 3 jogadores
que não são da base ou categorias de base, seja lá o que for, como opção. Você acredita que essa questão das opções do banco fazem com que você não consiga sustentar os 90 minutos? Porque o CRB cria muito, são 2 jogos, 7 gols, mas teve essa dificuldade na metade do segundo tempo para frente. Boa noite, Iverson. Por isso que a gente falou, né, nas 2 rodadas anteriores pelo Alagoano, que a gente está em busca. A gente está em busca porque a gente sabe o que nós vamos enfrentar. Então, são jogos em cima de jogos e você precisa. Então, nos últimos anos, o CRB também, nos nossos estudos internos, o que foi o relato? Justamente isso. Às vezes, quando há necessidade de troca, você precisa ter um equilíbrio também nessas disputas por função, por posição. Então, em cima disso que a gente está trabalhando, mas o próprio presidente, o próprio André, nós já mencionamos isso aqui também, a dificuldade que a gente tem de encontrar, às vezes, o atleta e às vezes a gente esbarra na questão financeira. Então, o clube tem a sua política financeira de respeitar, não fazer loucuras. É claro que jogos em cima de jogos tende lá na frente ter uma dificuldade maior, mas a gente tem trabalhado bastante esses meninos para dar minutos para eles, para que eles possam se encorajar também, tendo essas oportunidades de ter esse crescimento, mas a gente entende, e isso a gente tem conversado bastante, até para deixar os nossos torcedores mais tranquilos, que a gente está atrás para que a gente possa ter, de fato, a quantidade e a qualidade, para que a gente possa ter em cada posição essa disputa sadia, e quando a gente precisar, a gente ter alternativas também, de às vezes escolher uma equipe para iniciar em detrimento de um planejamento ou daquilo que a gente acredita que o jogo vai pedir, e até mesmo no jogo, que hoje com essa situação da regra, né, do regulamento de 5 trocas, a gente fala de 50% dos homens de linha, então 50% você muda muito o jogo. Então por isso que a gente tem atacado nessa questão, para a gente poder ter equilíbrio em todas as posições, e para quando a gente precisar, principalmente quando joga encavalado, jogos em cima de jogos, aqueles que a gente acionar, como foi o jogo passado, num nível um pouco mais baixo, a gente possa ter dentro do elenco esses atletas capazes de fazer com que, representar bem as cores do CRB, aquilo que a instituição pede. Louser, boa noite. O resultado agora da Copa do Nordeste já está concretizado, 2-2, e o próximo passo é um passo que o torcedor espera muito, que é o clássico. E nos últimos anos existiram poucos clássicos, então pode ser até o único do ano. Qual a sua projeção para esse clássico, visto que o rival tem mais tempo de preparação, tem mais jogos já de testagem nessa temporada e um dia a mais para descansar também? O que é que você projeta para o jogo de sábado, dentro desse cenário que o CRB vai ter que conviver nos próximos 2-3 dias? Boa noite. Como eu falei, eu costumo falar com os atletas e com a nossa equipe, o futebol é um ambiente caótico e desafiador. Então, o caos está aí. E o desafio também. Então, a gente recuperar, esses atletas começaram a recuperar, fazer esse processo de recuperação. Treino não vai existir, porque os atletas hoje não vão dormir. Então, o que a gente mais lamenta é justamente esse período, né, de descanso. Claro que o adversário leva vantagem em relação a esses aspectos que você mencionou, mas a gente vai recuperar, já atacamos nessa questão também, de já virar a chave o quanto antes. Muitas vezes, que a gente faz? Deixa baixar e só começamos a falar do próximo adversário na nossa representação. Como é um jogo atípico, é um jogo diferente, a gente sabe da responsabilidade desse jogo, a gente sabe quanto mobiliza uma cidade e o que representa esse clássico para a nossa torcida e para nós também. Então, por isso, após na nossa oração final, a gente já colocou essas atenções voltadas para esse clássico, para esse jogo. Então, agora é recuperar esses atletas, amanhã estudar bastante o CSA para que a gente possa chegar bem preparado e vencer esses desafios. Então aqui a gente está para vencer desafios e eu tenho certeza que iremos chegar bem preparado para fazer o nosso melhor, e a gente sabe que quando a gente faz o melhor, a gente se aproxima do nosso objetivo. Louser, boa noite. A impressão que dá assistindo as partidas do CRB até então é que do meio para frente a equipe se sobressai, né? Tem qualidade, chega no terço final, consegue marcar os gols, mas defensivamente, assim como no jogo passado você já tinha falado que tem que melhorar essa questão da defesa, esse jogo também a gente percebeu isso. Qualquer virada de jogo do Vitória já era um tormento, era aquela correria. É uma questão a ser trabalhada já pensando no clássico? Com certeza, porque a gente sabe, a gente viu alguns jogos já do CSA, que a gente acompanha, claro que a gente não dissecou, nós não nos aprofundamos, como que nós vamos começar a fazer,
Mas o Vitória tinha desse expediente, até porque quando ele vem com 3, ele já tinha jogado assim pelo jogo do estadual, e a busca era justamente para isso, 2 homens dentro, 4 atletas ali jogando de bico a bico, mas com muita largura, muita amplitude com seus laterais, né? Esteves de um lado e o Claudinho do outro. Então era um jogo de atração interna, mas manipulação ou diagonal longa, ou tendo vantagem pelo corredor, depois essa bola para a área, porque é uma área muito pesada. Então se você vê os times do Carpini e eles jogando, então quando a bola bate do lado, é tiro mesmo dos meio-campistas para poder ter esse preenchimento de área. Então a gente conseguiu neutralizar isso, principalmente de um lado do Léo, né? A gente conseguiu ter essa troca, o David ficou um pouco ali com dificuldade de fazer esse ajuste, de alargar um pouco mais a linha. Então o que era necessário ali a gente fazer? A gente encaixar no 4-2-3-1, certo? Independente da altura, a gente precisava regular para saltar. O Anselmo ia sempre tirar o retorno, o GG centralizado no volante 1 deles, que era o Hiller, certo? E a gente saltava com o nosso extremo, né? Junto com rodagem da linha de trás. Do lado do Matheus, o Matheus pulando para bater no Esteves, e a nossa defesa defender a 3, né? Os 2 zagueiros com o lateral oposto contra os 2 atacantes dele. E o nosso extremo contrário, ele tinha que alargar um pouco mais em detrimento dessas diagonais que, no caso, se a gente não tivesse uma pressão e não vencesse esse duelo, era a única alternativa que o adversário tinha. Porque é um time que ataca muita profundidade, é um time muito vertical, muito bem treinado pelo Carpini. Nós conseguimos neutralizar isso, tanto é que nós roubamos bola, pressionamos alto já no início da partida para tirar esse conforto dos defensores deles que estavam construindo, que são 3 atletas de capacidade de construção muito boa. Então a gente conseguiu, mas em alguns momentos a gente permitiu que o adversário entrasse. É natural, é compreensível, mas como você bem frisou, e a gente vem trabalhando isso, não somente o aspecto defensivo, mas o aspecto ofensivo também. A gente vai trabalhar muito para fazer com que essa equipe se torne cada vez melhor equilibrada e cada vez melhor. Lousa, boa noite, bom descanso.